o terceiro ai, desculpa, o segundo ai, que João ele nos comunica, ele revela. Então, sexta trombeta, segundo ai, ali no capítulo 10, e em seguida, aqui no capítulo 11, nós entramos numa espécie de pausa, num interlúdio, na expectativa do terceiro ai, na expectativa da sétima trombeta. Então, temos aprendido muita coisa, não é? Lembrando que o texto do Apocalipse, ele parte desse entendimento, é uma linguagem figurada, é uma linguagem simbólica, é uma linguagem metafórica, não é? E faz parte de todo um estilo literário judaico, que é o estilo apocalíptico. Né? Então, nós já vimos as nossas introduções, se não me falha a memória, hoje é o nosso 33º encontro no Apocalipse. Lá nos nossos primeiros encontros, no primeiro, segundo, terceiro estudo, nós vimos alguns apocalipses que são encontrados em Israel. Coisa interessante, né? Porque para o leitor que não está muito acostumado, ele acha que só tem o Apocalipse de João. Irmãos, tem uma centena de apocalipses que circulam ali na terra de Israel, sobretudo depois do segundo templo, né? Depois de Zorobabel, depois da volta dos judeus da Babilônia, do exílio babilônico. Então começou a ser produzido muitos apocalipses. E o Apocalipse de João é um deles. Enfim, nós entendemos como igreja que o Apocalipse de João é o Apocalipse que foi escolhido pelo Senhor, que é o texto inspirado pelo Espírito Santo. É por isso que está na Bíblia Sagrada. Faz parte do cânon, né? Contudo, o estilo literário, a forma de linguagem é apocalíptica. É diferente das narrações que nós temos nas outras cartas do Novo Testamento, né? Epístolas, mensagens que são enviadas. Apocalipse, ela tem toda uma particularidade. E a particularidade do Apocalipse traz esse sentido simbólico, metafórico. E aí há um espaço muito grande entre o tempo que foi escrito e até o nosso tempo. Isso é muito importante, né? Há um abismo cronológico. E aí está uma das dificuldades. Veja, além de ser um texto metafórico, simbólico, ainda por cima nós não estamos familiarizados com os termos da época. Porque nós entendemos e partimos da premissa que as pessoas que receberam a carta do João, o texto de João, a revelação de João, entenderam qual é a mensagem, a linguagem expressa ali no papiro que foi registrado. Nós não, nós temos uma dificuldade muito grande, né? Passado aí mais de 2000 anos, há realmente uma dificuldade. Mas nós temos estudado, temos caminhado passo a passo, e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui presentes, estão firmes e não estão desanimando, e a gente tem uma caminhada ainda. Chegamos aqui, capítulo 11, na metade do caminho, estamos na metade do caminho. Então, se o Senhor nos der força e sabedoria, nós iremos ainda até o finalzinho aí do Apocalipse, tá bom, gente? Então, vamos lá. Nós vimos a semana passada, na quarta passada, a partir do verso de número 7. Se você observar aí, no verso 7 surge uma figura nova agora, a besta. Porque não tinha besta até então. A gente não tinha ouvido a tal da besta que vai aparecer novamente lá no capítulo 13. Mas agora nós temos a besta. E essa besta, ela surge do abismo, aquele abismo que foi liberado lá pelos gafanhotos, que nós já vimos lá nos selos. E aí nós vimos que essa besta que surge, ela matou as duas testemunhas do Senhor Jesus. E nós estamos entendendo, e eu não vou ficar repetindo aqui, porque nós já estamos na terceira semana em cima do capítulo 11. Nós estamos entendendo que as duas figuras, as duas testemunhas, referem-se à igreja de Jesus.
né, é a igreja. Por que 2 testemunhas? É justamente a igreja da antiga aliança, a igreja da nova aliança, do Novo Testamento, a igreja, o povo de Deus, do primeiro pacto em Abraão, e o povo de Deus a partir do pacto salvífico em Jesus Cristo. Então nós estamos entendendo ser a igreja, mas enfim, mesmo que talvez você ainda entenda que sejam 2 testemunhas literais, que seja Elias e Moisés, ou seja Elias e Enoque, tudo bem. O fato é que nós chegamos aqui nesse momento do capítulo 11, onde a besta ela vence e ela mata essas 2 testemunhas. E aí, qual foi o curioso? Um dos pontos, o ponto ápice que nós vimos na semana passada é que os povos, línguas, ações, as pessoas, a sociedade vai se alegrar com a morte dessas testemunhas, gente. Incrível, eles vão se alegrar, eles vão contemplar ali aquelas 2 figuras que estão inertes, que estão mortas, aqueles cadáveres das 2 testemunhas, e as 2 testemunhas vão ficar ali expostas por 3 dias e meio. E aí, novamente, vamos lembrar que nós estamos tratando de uma linguagem profundamente simbólica. Não queiram os irmãos fincar a tecla de achar que são 3 dias e meio literais. Aqui é um tempo, 2 tempos, mais um meio tempo. E o verso 10, se você está com a tua Bíblia aberta, você vai ver que as pessoas elas se alegraram. E, inclusive, elas vão fazer festas, vão trocar presentes, como se fosse o dia de aniversário. Como se fosse a época do Natal. Elas vão trocar presentes. Por que elas vão trocar presentes? Pela morte das testemunhas de Jesus. Gente, isso aqui não é uma história, não é uma mitologia. Nós estamos falando de fatos reais. Coloca isso no teu coração. Nós estamos falando de algo que está prestes a acontecer. Uma sociedade que não quer saber de Deus e que vibra, que festeja, que celebra a morte daqueles que são do Senhor Jesus. Então, elas vão festejar. Por que elas vão festejar? Por causa da morte das testemunhas de Jesus que estavam atormentando. O termo é justamente esse. Observe aí no verso 10 da tua Bíblia. Eles estavam lá atormentando. Atormentando como que estavam atormentando as testemunhas de Jesus? Como é? Atormentando com a mensagem do arrependimento. Atormentando, apontando para o pecado. Então é justamente isso. Então as pessoas, elas vão festejar tipo, ufa, graças a Deus não. Graças à besta, talvez, porque as testemunhas não estão mais aqui no nosso meio. Aqueles que nos perturbavam, aqueles importunadores, aqueles que ficavam falando, isso é pecado, olha, você vai ter que prestar conta ao Senhor, você tem que ter uma vida de santidade, uma vida de consagração. E eles não estão mais aqui no nosso meio. Ufa, vamos celebrar. Não morreram. Coisa interessante, gente. E isso aponta justamente para a sociedade, muitos povos, tribos, línguas e nações. Muito bem, então o mundo inteiro, pelo texto que nós vimos aqui, lembrando também que nós estamos partindo do entendimento que Apocalipse é como uma espiral, está contando, reconta, volta ao centro e volta, é recontado e coloca sempre mais um ponto, mais uma informação nova, mas sempre está voltando, porque se você entender o Apocalipse de forma cronológica, o irmão, a irmã vai ter muita dificuldade, porque você vai encontrar no Apocalipse ali uns 10 arrebatamentos, várias ressurreições e muitas bestas e demônios que não param de surgir. Né? Então essa é a dificuldade. Por isso que os escatologistas, os estudiosos vão olhar o seguinte: o Apocalipse está sendo contado, recontado, e em suma nós temos aí 7 vezes sendo recontado. Muito bem, então paramos aqui no verso de número 10. Observe então a partir do verso 11, olha o que acontece. Diz o seguinte: mas depois dos 3 dias e meio entrou nas testemunhas um espírito de vida vindo da parte de Deus. E eles se ergueram sobre os pés
E aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as duas testemunhas ouviram uma voz forte, vinda do céu, dizendo-lhes: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que, sem demora, vem o terceiro ai. Vamos até aqui, meus irmãos. Olha só. Dá uma olhadinha aí na tua Bíblia. Você vai perceber que o verso 11 que nós acabamos de ler aqui, baixa um pouquinho, por favor, tá dando aquela pitada, Júnior, tá? Tira essa pitadinha, por favor, hein? Olha aí, o verso 11, meus irmãos, vai confirmar o verso 9, não é mesmo? Sobre os 3 dias e meio, tá vendo? Foram 3 dias e meio que os cadáveres das duas testemunhas ficaram lá expostos, não é? E aqui no verso 11 está confirmando isso, o cadáver das testemunhas e da igreja, a igreja que testemunha. E por que isso? A igreja parou de testemunhar, porque chegou o tempo de parar de testemunhar. Porque deu o tempo, findou-se o tempo, estabelecido por Deus. Aquela mensagem que as pessoas acham que está importunando é a mensagem que leva à oportunidade da salvação. Salvação da alma, salvação para a eternidade. E, assustadoramente, acabou o tempo. As testemunhas não falam mais. E se nós entendemos que se trata da igreja e não literalmente de 2 pessoas, a igreja calou-se. A igreja, ela não prega mais, porque ela já cumpriu a missão de pregar, de testemunhar. Então, é o tempo estabelecido por Deus. Então, veja só, depois de um tempo de período, na verdade é um tempo, tempos e meio tempo, ou 3 dias e meio, conforme está aqui na nossa tradução, acontece que subitamente, de repente, vai entrar nessas testemunhas o espírito de vida. Então eles estavam mortos e agora eles vão... Vai acontecer o que com eles? Vão ressuscitar. Do que está falando aqui? Ressurreição. Ressurreição. E não está escrito aí, mas observe, entrou o espírito de vida. Do que está falando para quem estava morto? É ressurreição. Ressurreição de quem? Das testemunhas. Ressurreição de quem? Dos salvos. E aí, o texto que nós lemos diz que, em seguida, após entrar o espírito da vida, eles vão subir entre as nuvens. Isso lhe é familiar? Subir entre as nuvens está nos falando sobre o quê? Então, você não fala, eu vou falar. Arrebatamento. Subiu entre as nuvens. Subiu. Ressurreição e subiu, né, entre as nuvens. Está falando de arrebatamento. Veja só, essa expressão que diz aqui, o espírito da vida, nós encontramos em várias passagens bíblicas. Várias passagens bíblicas. Porque quem tem o espírito, quem tem o fôlego da vida, né, o nefesh, que traz vida, quem é? É Deus. E eu coloquei pelo menos três exemplos que nós encontramos ali no Gênesis. Coloca para mim, por favor. Está lá no Gênesis, você vê lá, ó, o Senhor, lá, logo na formação. Então você já conhece esse texto, já, né? Tá, decora aí. O fôlego de vida, e o homem tornou um ser vivente. Era pó,
carne morta. Então, Deus é quem dá o fôlego de vida. Ele coloca o espírito da vida. É justamente isso que acontece. Você quer ver um outro exemplo que nós encontramos ali em Ezequiel, capítulo 37, verso 10? E ali em 37, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esse texto, mas ali em Ezequiel, capítulo 37, verso 10, está falando de quem? Do povo de Deus. Israel, o povo do Antigo Testamento, da antiga aliança. E aquele povo, nessa época do profeta Ezequiel, era um povo que estava dormente. Era um povo que estava como que mortos, espiritualmente falando. Não é? E aí o texto está dizendo, põe para mim que eu vou ler aí, profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles. Tem como colocar lá na projeção? Importante isso. Coloca para a gente aí. Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles. E os corpos, o que aconteceu, gente? Ganharam vida e se levantaram. E eram muitos, como um grande exército. Veja só Ezequiel capítulo 37, para que a gente que está acompanhando aí, né, sobre o povo de Deus. O Apocalipse, capítulo 11, falando dessas duas testemunhas, aqui no nosso entendimento, é a mesma coisa, se liga nisso, é a mesma coisa de Ezequiel, capítulo 37. No Antigo Testamento, nós temos um profeta do Senhor que tem uma visão. Ezequiel 37, tem uma visão. Nós chegamos aqui no Apocalipse, também temos um profeta do Senhor e ele tem essa visão. Então, Ezequiel está falando do povo de Deus. E João está falando de quem? Do povo de Deus. A igreja que é ressuscitada e é arrebatada para a vida eterna. Glória a Deus por isso. Incrível, porque nós vamos voltar naquilo que nós estamos falando desde o início. João, ele está falando diretamente para a igreja do Estoril. Não é para a igreja do Estoril. A gente pega para nós aqui. Mas João está escrevendo para 7 igrejas lá da Ásia Menor. Ele está escrevendo para quem? Para um povo que não está sentado confortavelmente num ambiente como esse aqui, no auditório como nós. João, ele está escrevendo para uma igreja perseguida. E ele escreve como parábolas. Se ele está na ilha de Patmos, e a gente crê nisso, mas no caso, se ele está preso, a carta não sai tão facilmente. Ele tem que escrever com simbolismos para que a guarda pretoriana não pare ali, entendeu? Não barre o documento que está para sair. Mas os leitores de João certamente entendem. Então, essa é uma mensagem de esperança. Ou seja, em outras palavras, povo de Deus, igreja de Jesus, vocês estão aí padecendo, e Roma está forte, Roma está perseguindo, Roma está matando, mas é o seguinte, vocês têm um Senhor, Ele é o Senhor da vida, e no momento certo, mesmo aqueles que morrem, vocês ressuscitarão e serão chamados para a glória do Cordeiro, serão arrebatados pelo poder do nosso Senhor. Então, aqui no verso 11, dá uma olhadinha no finalzinho do verso 11, porque entra esse espírito de vida, não é? E as pessoas viram. E quando elas viram, ficaram como, gente? Ficaram como, meus irmãos? Está com a Bíblia aí? Como é que ficaram? Eles viram aquela cena, né, da ressurreição, e se levantando, e aí eles ficaram assim, atormentados, ficaram apavorados, petrificados, ficaram com medo, aterrorizados diante da cena que estava ali diante dos olhos dele. Então veja, lembre-se do verso 10, não deixe escapar o verso 10, toda aquela alegria, toda aquela festança que eles estavam lá curtindo, né, que está ali no verso 10, de repente vai dar lugar para o medo. No grego o termo é phobos megas. Legal, né? O grego. Phobos, de fobia, mega, super medo. Phobos megas. Ou seja, vai dar lugar a um grande temor.
Eles estavam todos festejando, trocando presente. Aí no verso 11 já não tem mais festa. Agora eles estão assim aterrorizados, ou seja, a alegria dos ímpios, a alegria dos incrédulos, Igreja de Jesus, logo se acabará e se acabará para sempre, definitivamente. Mas veja só, essa reação de medo poderia levar as pessoas ao arrependimento. Mas, infelizmente, as pessoas só vão até a fase do medo, da perplexidade, ficam perplexas. Não passam disso, não reconhecem a Cristo, não entregam os seus corações, elas não se arrependem, elas não se convertem. Aliás, ao longo do livro do Apocalipse, nós já vimos isso. Quando nós estávamos falando lá dos selos, nós já vimos isso daí. As pessoas elas não se convertem. Nós vamos ver mais para frente, no capítulo 16, que mesmo passando por flagelos de Deus, ou seja, a história volta a ser recontada. E vai ter lá os flagelos de Deus. Mas ainda assim, os ímpios, eles não se arrependem de suas impiedades. Não se arrependem dos seus pecados. Não se arrependem. Continuam no lamaçal do pecado, fazendo as mesmas coisas e dessa forma estarão condenados, afastados eternamente da glória do Senhor. Que triste é essa realidade. O que nos interessa? O que nos interessa? Interessa para nós que somos aqui igreja, é que assim como o Senhor da igreja ressuscitou da morte, nós temos isso nos relatos ali dos evangelhos, assim como o povo de Deus foi ressuscitado ali naquele vale dos ossos secos, em Ezequiel, no capítulo 37, que o espírito de vida entrou naqueles ossos e começou a ter nervo, músculo, carne, sangue, órgãos, e tornaram-se a viver. Aqui em João, a linguagem é outra, mas, meus irmãos, aponta para o mesmo sentido. Qual é o mesmo sentido, pastor? É que é o seguinte: as testemunhas de Cristo também ressuscitarão. Aqui na linguagem do Apocalipse, capítulo 11, após esse curto período de 3 dias e meio, em que elas ficarão mortas, inertes, sem reação, mas serão ressuscitadas. Veja, deixa eu fazer um comentário. Nós que estamos aqui, eu tenho conversado com alguns irmãos que troca figurinha comigo, me fala depois, e procura. Se me perdoe, meus irmãos, se você sempre acreditou diferente. E talvez você tenha acreditado diferente, porque a igreja brasileira é assim, a gente foi ensinado, é ensinado, mas veja que os documentos da igreja estão aí guardados, arquivados há 2000 anos. Então você tem toda uma biblioteca gigantesca, de irmãos, desde a época dos apologistas, os pais da igreja, a patrística, a igreja medieval, os pré-reformadores, os reformadores, enfim. E todos esses irmãos, inspirados e também iluminados pelo Espírito Santo, foram deixando os seus documentos. E aí você tem assim, uma vasta literatura, que nós já citamos aqui, inclusive Russell Shedd, citamos Luiz Saião, para falar dos nossos aqui, os brasileiros. E o entendimento ele é maciço, irmãos. Eu sei, me desculpe se você sempre entendeu diferente, mas quando nós olhamos aqui para esse capítulo 11, aqui essas testemunhas, na interpretação apocalíptica aqui desse livro, essa morte e essa ressurreição, que nós encontramos aqui no capítulo 11, a partir do verso 11, aqui, da mesma forma que você já leu em Ezequiel 37. E Deus ele nos ajuda, porque você tem toda lá uma revelação registrada em Ezequiel 37. Em Ezequiel 37, quando nós lemos, acredito que a maioria de nós nunca olhou para Ezequiel 37 como uma morte literal. Ou você já fez? Faz sentido isso que eu estou falando ou não? Entendeu? Você não olhou lá para Ezequiel 37 e falou, olha, realmente, aqueles ossos ali são literais e tinha aquilo. Na verdade, Ezequiel, ele está tendo uma visão. É uma visão que ele tem.
Leia lá o texto certinho, que ali fica muito claro. Quando nós chegamos aqui no Apocalipse, o sentido é o mesmo. Então, nós temos aqui essas testemunhas, nós temos aqui essa morte, nós temos aqui essa ressurreição, mas veja, não está tratando, e novamente me perdoe se você sempre entendeu, é diferente, mas não está tratando de uma morte específica, de pessoas específicas. Não tinham mortos lá na visão de Ezequiel, assim como não é morto de carne aqui em Apocalipse capítulo 11. Essa morte das testemunhas no Apocalipse capítulo 11 está apontando, ao nosso ver, quando nós olhamos para cá, para o silêncio da igreja. Uma igreja que será perseguida pelo anticristo, pelo um sistema anti-Deus, essa igreja que as suas testemunhas serão obrigatoriamente caladas, por isso que um dia desses eu falei, vamos louvar a Deus enquanto temos aqui uma casa para nós nos reunirmos, né? Talvez a nossa geração não veja isso, mas não vai demorar muito. Quando você olha para a linha do tempo, 100 anos é nada. 100 anos é nada, né? Então é uma igreja que será obrigada a ficar calada. Essa morte das testemunhas no sentido de que haverá total ausência do testemunho do evangelho no mundo. Por quê? Porque justamente chegou o tempo. Por quê? Porque chegou o momento de fechar as portas da pregação do arrependimento. Não haverá mais essa chance. Morreu o testemunho para um mundo rebelde, para um mundo que não quer saber de Deus. Não tem mais essa oportunidade. As pessoas não querem saber. Vão comemorar, inclusive. Vão festejar, inclusive. Vão se alegrar. Não tem mais a mensagem. E aí você observa que ao receber a ordem dos céus, a gente volta nesse assunto daqui a pouquinho, a gente volta novamente. Mas veja só, aí no verso 12, meus irmãos, as testemunhas, elas, depois que entrou o espírito de vida, o que acontece com elas? Elas sobem para o céu, entre as nuvens. Ou seja, elas são arrebatadas. Observe isso aí, depois das testemunhas passarem pelo processo da ressurreição, foram ressurretas, essas testemunhas, os mártires do Senhor, testemunha, mártir, testemunha, mártir, esses mártires, essas testemunhas, depois de sofrerem, depois de serem caladas, silenciadas, alguns mortos sim, muitos mortos, né, por enfrentar o sistema, o domínio avassalador da besta, do anticristo, até mortos, mas nós vemos aqui que nesse segundo momento, esses mártires, eles serão arrebatados ao céu. Diz que as testemunhas aqui, né, que representam os salvos, elas ouvem a voz. Observe aí na tua Bíblia, novamente. E a voz é fraca ou é a voz forte, gente? Uma voz forte. E aqui que a voz diz? Lê para mim alguém. O que a voz diz? Suba para cá. Oh, glória a Deus. Pode vir. Está liberado. Suba para cá. Pode subir. E aí sobem ao céu. Numa nuvem. Aí o verso 12. Sobem ao céu numa nuvem. E aí o verso 2 diz... O que acontece, gente? E os contemplaram. Viram. Aqueles que estavam festejando pela morte dos testemunhas do Senhor. Meus irmãos, essa mesma voz, e a gente vai, né, vasculhando, vai pegando. Se você observar aí, no Apocalipse capítulo 4, essa mesma voz foi a voz que chamou João. Nós já vimos isso, passamos pelo capítulo 4. Lá no capítulo 4, a voz disse a mesma coisa, ou parecido, suba, João. É a mesma voz. É essa voz. É a voz do Senhor, que disse para João, suba. No caso de João, era para subir, para ele testemunhar a revelação.
Aqui, no caso, é a voz que dá o comando para o arrebatamento da igreja, para subir, para desfrutar da glória do Senhor. É a mesma voz que chama João em 4:1 e que agora chama as testemunhas para o arrebatamento. Então, veja só, a igreja morta. Acompanha comigo aqui a construção do nosso raciocínio. Entendeu? Para que a gente consiga perceber, entenda isso. A igreja morta, a igreja inerte, a igreja silenciada, a igreja que está calada, a igreja, inclusive, que terá os seus mortos. Mortos só no último tempo? Não. A igreja, o povo de Deus. Morta, perseguida, desde os primórdios. Desde o primeiro fiel, quando foi assassinado. Qual é o nome dele? Estevão. Opa! Abel. A igreja, o povo de Deus. A gente abre os nossos olhos, porque, entendeu? Nós olhamos para essa janelinha meio aberta. Não, abre tudo. Que para nós é longa a caminhada é longa, desde o Gênesis. De novo, vamos tentar apenas enxergar pela cosmovisão divina de Deus. Para o Senhor, é tudo ali. 1000 anos, nosso é um dia. É um dia. E o Senhor está vindo, está tudo na caderneta dele, está tudo no caderno de Deus. Os fiéis dele que têm sido mortos pelo domínio do pecado. É um nome, é o pecado. E você pode dar outro nome, o anticristo, Satanás, o demônio, a besta. É uma coisa só, que luta contra o povo de Deus. Entendeu? Então, na verdade, quando nós olhamos para tudo que está acontecendo aqui, essa igreja que está calada, chegou o tempo de parar. Não anuncia mais, muitos, inclusive mortos, como Abel, desde a época de Abel. Mortos por um tempo, 2 tempos, mais meio tempo, ou 3 dias e meio. Essa igreja agora, ela é definitivamente ressuscitada e recebe a ordem: suba para cá. E é incrível que é à vista de todos, porque se você observar, nós já passamos por isso também em Apocalipse capítulo 1, no verso 7, diz que todo olho verá. Está lá. Todo olho verá. Até os inimigos. Até os inimigos. Até aqueles que transpassaram o Senhor, que mataram a Cristo, todos verão, aqueles que se alegraram, aqueles que mataram o nosso Senhor. Então, numa linguagem ampla, e isso aqui é legal, gente. Tenta entrar aqui na vibe, pegar a linguagem da galera. Tenta entrar na vibe aqui. Isso é legal. Não é, entendeu? Não é, é de agora para frente. Não, tenta enxergar numa visão ampla. Passado, o presente e o futuro. O Senhor, ele é Deus de todo o tempo. Entendeu? E ele vai vingar o sangue dos seus filhos que morreram nesse sistema demoníaco, nesse sistema de rebelião, nesse sistema de pecado que se levantou contra o Senhor, contra o Deus da vida. É isso que está em jogo, é isso que nós estamos estudando aqui. Verso 13, olha lá. E aí, gente? As 2 testemunhas, né, foram arrebatadas, foram ressuscitadas e arrebatadas. E naquela mesma hora, o que acontece? O que houve aí, gente? Um grande terremoto que ruiu e vai ruir a 10ª parte da cidade. E nesse terremoto aí, né, vão morrer 7.000 pessoas. Nós estamos estudando o capítulo 11, e o contexto dessa cidade, qual é a cidade mesmo? Nós já vimos isso aqui. Vamos ver se vocês estão acompanhando, senão a gente vai parar já agora mesmo hoje.
Qual é o conto? Que cidade está se referindo no capítulo 11? Jerusalém. Jerusalém. O contexto é de Jerusalém, tá bom? É a cidade lá que, comparada espiritualmente ao Egito, né? E também a Sodoma. Sodoma, exatamente. A Sodoma. Né? Então, o contexto aqui é a cidade a respeito de Jerusalém. E aí é o seguinte, 7.000 vão morrer nesse terremoto, ao passo que, então, o restante, eles vão, claro, ficar com medo, vão ficar aterrorizados, mas o verso 13 diz que, no finalzinho, eles vão fazer o quê mesmo? Vão dar glória a Deus. Então, nós temos aqui na revelação de João, esse terremoto, uma catástrofe natural, né? Um terremoto, e aí é Deus, e é um terremoto com uma... Né, vai gerar uma catástrofe, mas com um resultado limitado, que é muita gente, mas é só 7.000 pessoas, são 7.000 pessoas, né, que vão ser afetadas, vão morrer. E aí, no capítulo 6, nós não colocamos aí, mas se você dá uma folhadinha para trás da sua Bíblia, nós já vimos o terremoto ali, no princípio das dores, da qual Jesus fala. Então, eu só estou falando isso para quê, gente? Para a gente poder se situar. Então, nós temos essa manifestação estranha aqui, um terremoto, num momento em que houve a ressurreição. Porque é isso, verso 11 e 12. Houve a ressurreição, houve o arrebatamento, aí nós temos um terremoto. Aí, ali no capítulo 6, verso 12, você tem a descrição desse terremoto. E aí, você quer saber, em outro momento, que teve uma ressurreição e teve terremoto? Alguém se lembra? Na ressurreição de Jesus, lá em Mateus, capítulo 28. Acho que é verso 2. Eu não estou com... Só dá uma conferida que a gente não tem ainda. Eu acho que é Mateus 28, 2. Só confere para mim. Mateus, capítulo 28, verso 2, é isso, Duda? 28, 2. É isso, gente. Quando Jesus, ele sai do túmulo, quando ele é ressuscitado, há um terremoto em Jerusalém. Os preteristas, eu não vou dar muito pano para manga nisso aqui, não, mas eu tenho que dar uma olhada lá. Os preteristas, eles defendem que o Apocalipse 11, 13 aconteceu em Mateus 28, 2, né? Tudo bem, aconteceu, nós entendemos que vai acontecer, né? Que vai acontecer, e essas coisas estão para acontecer. Então, mas a gente percebe que há um padrão de Deus no evento da ressurreição definitiva, não é a ressurreição de Lázaro. Lázaro não é uma ressurreição definitiva, não confunda isso, né? A filha de Dorcas lá não é uma ressurreição definitiva, mas nessa ressurreição definitiva do nosso Senhor que ressuscitou, e as testemunhas que passarão pela ressurreição, nós encontramos essa descrição, uma coisa incrível, um terremoto acontecendo aqui no relato do Apocalipse 11. Mas aí, gente, também, como consequência aqui desse terremoto, dessa catástrofe, aqueles que vão sobreviver, e se a gente colocar apenas agora, atenção que eu vou mudar um pouquinho de cenário, se nós colocarmos os olhos em Jerusalém, porque o texto, capítulo 11, está falando, né, de povos, línguas, do mundo todo, mas também há uma implicação em Jerusalém, na cidade santa. Se nós voltarmos, meus irmãos, os nossos olhos aqui especificamente para Jerusalém, aqueles que sobreviveram, porque foram 7.000 que morreram. Está comigo? É isso? 7.000 morreram. O resto que sobrou ficaram aterrorizados, mas o restante que não morreu, eles vão fazer o quê? Eles vão dar glória a Deus. E aí tem uma discordância. Eu já vi, tentei achar como não tem, não há uma visão comum, há muitas discordâncias, mas há uma linha que defende que é justamente nesse momento em que os que ficaram vivos ali em Jerusalém
pode ser que aqui no capítulo 11, no verso 13, no finalzinho, quando o restante, as outras pessoas, se tratando de Jerusalém, quando elas dão glória a Deus, pode ser uma referência à conversão final do povo judeu, que Paulo trata em Romanos capítulo 9, 10, 11. Que é justamente disso que o apóstolo Paulo fala ali em Romanos capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, também que os decretos de Deus são invioláveis. O chamado de Deus não tem variação. Se Deus chamou, se Deus elegeu, se Deus selou, nem você mesmo se perde. Você vai sem perna, sem orelha, sem nariz, mas vai. Entendeu? Porque se é decreto de Deus, gente, com quem que vai poder? E se Deus decretou a salvação aos filhos de Abraão por meio de Jesus, serão salvos. Então, o que acontece? Né? Você veja isso, depois você lê na sua casa, estude lá Romanos capítulo 9, Romanos 10, nós já passamos por isso, mas é muito importante. Então, realmente, pode parecer que aqui é um momento em que os judeus darão glória a Deus novamente, eles se arrependerão. Por quê? Eu não coloquei aqui, posso trazer para a semana que vem, mas sempre, como Nabucodonosor, por exemplo, diante de uma catástrofe, diante de algo grandioso, quando alguém cai em si, diante da majestade, da soberania de Deus, quando essa pessoa ela dá glória a Deus, como foi o caso de Nabucodonosor, o sentido nas narrativas bíblicas é que houve arrependimento, voltou-se para Deus. Então, é por isso que alguns teólogos eles vão entender que aqui no verso 14, verso 13, melhor dizendo, está se referindo realmente à salvação dos judeus. Eles vão, nesse momento que eles vão reconhecer novamente o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e isso é muito importante com essa ideia de arrependimento. Eles vão dar glória a Deus aos feitos poderosos do Senhor. Por quê? Porque Israel é motivo da correção de Deus. Eles não glorificaram a Deus. Para quem está acompanhando aqui os estudos, quando nós estudamos Daniel, estudamos aqui nessa igreja Abacuque. Feliz de você que passou pelo estudo de Abacuque, porque o Abacuque é maravilhoso. E o Abacuque, ele entra em crise, porque Deus avisa ele que está vindo um exército da largura da terra. Ele fala, não é possível. Está vindo um exército da largura da terra que vai invadir Jerusalém. E lá naquela época, que Abacuque é antes da invasão da Babilônia. O Nabucodonosor ele entra em parafuso porque ele é um profeta, ele fala, pera um pouquinho, Jerusalém é protegida por Deus. Deus nunca vai permitir que um ímpio, que um incircunciso entre aqui em Jerusalém, a cidade do Deus Altíssimo, e destrua a casa do Senhor, o templo de Jerusalém. E aí ele cai do cavalo, né? Porque Deus inclusive avisa ele, fala, não, eu vou fazer isso sim. Por que eu vou fazer isso? Por causa do pecado de vocês, porque vocês são rebeldes, vocês são teimosos. E aí, desde ali de Nabucodonosor, de Abacuque, o povo dos filhos de Abraão vem sofrendo na face dessa terra. Bem, e assim são teimosos, são rebeldes. Aí chega, o Senhor manda o Messias, mas o povo dele o rejeitou, diz o Evangelho. Rejeitaram. Mataram o servo de Deus, mataram os profetas, mataram o Cristo, mataram os apóstolos. Mas parece aqui, gente, que no tempo perfeito de Deus, após a morte desses 7.000 aqui, voltarão ao Senhor e se arrependerão da cegueira espiritual na qual eles estavam afundados até agora. Então, pode ser que realmente seja isso, né? É o momento em que o povo de Israel vai reconhecer o seu Cristo, o seu Messias. Então, meus irmãos, num resumo aqui desse trecho aqui, desses versículos, dessa perícope, é provável, meus irmãos, é provável que do verso 11 ao verso 14,
É provável isso, que o apóstolo João, ao citar esse texto, ele esteja, sim, fazendo uma referência àquilo que, não que João tivesse isso na sua mente, mas ele esteja fazendo uma referência àquilo que o apóstolo Paulo havia dito sobre a ressurreição. Coloca para mim em Tessalonicenses. Ali em Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, diz assim, olha, porque o Senhor, olha o que Paulo menciona. Acompanhe e vai tentando fazer um link, olhando as similaridades que tem, a aproximação da revelação, tanto do apóstolo Paulo quanto João ali no Apocalipse. Que coisa interessante, ele diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Então perceba aí, eu coloquei em letra maiúscula, ouviu a voz, ouvida a voz. Lá no Apocalipse você viu a voz que chama, ouvida a voz. Aí o arcanjo ressoa a trombeta, nós estamos na trombeta, estamos nesse gap, estamos nesse interlúdio da sexta e da sétima trombeta, esperando o terceiro ai. Então vai ressoar a trombeta. E aí os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Então está falando de ressurreição e em seguida arrebatamento. Nós acabamos de ver isso, né? Entrou lá o espírito de vida, depois a voz falou, venha para cá, arrebatamento. Seremos arrebatados juntamente com ele. E entre o que mesmo, gente? Entre as nuvens, sensacional, oh Deus, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então veja as semelhanças. Tenta fazer aí uma aproximação, faça um link, a subida das duas testemunhas ao céu, depois o quê? Da ressurreição. Deixa o texto para mim aí, por favor, Rá. E olha, tá tudo aí muito semelhante, né? A descrição do apóstolo Paulo. Olha, nas duas descrições você vê a voz forte. As duas têm a voz, percebe? Tá lá ligado. Os dois têm a voz forte, né, celestial, ecoando. Que mais? As nuvens, olha que coisa notável, que preenche os nossos olhos. Tanto Paulo quanto João fala desse arrebatamento entre as nuvens. Gente, coisa maravilhosa é isso daí. Agora, olha só, além dessa similaridade com o apóstolo Paulo, Apocalipse aqui, no capítulo 11, nós já colocamos, vou pedir para colocar novamente, ali no 1:7, nós vemos, meus irmãos, a respeito da segunda vinda, que diz o seguinte, fala das nuvens, né? E todo olho verá. Os ímpios verão acontecer. Temos um problema com o arrebatamento secreto. Temos um problema, viu? Né? Do filme Deixados para Trás. Temos um problema. Tanto Paulo quanto João, né? Todo olho verá. E os ímpios, eles vão se lamentar, porque eles não se converteram. Quer ver uma outra semelhança? E isso é legal para nós que estamos estudando, para você perceber aí, olha. Tem uma semelhança com o profeta Ezequiel. Veja aqui para a nossa análise. Isso, deixa aí. Olha lá, o profeta Ezequiel, 37, o povo de Deus, né? Eu já falei, né? 37 está falando sobre o povo de Deus, que está como morto, espiritualmente morto. Só ativismo, só faz de conta, só lataria, entendeu? A lataria está boa, Paulinho, mas dentro o motor está podre, né? Não funciona, está falido, entendeu? Tá tudo ruim. Então, é isso que está acontecendo ali no Vale dos Ossos Secos. Aí quando você olha aqui para Ezequiel, Deus ele promete trazer Gog contra Israel. E, pasmem, Deus anunciou em Ezequiel um sacudir da terra. Sacudir da terra tem nome. Me ajudem, me ajudem. O que é sacudir da terra, gente? É terremoto. Tem também um terremoto. Está lá, o sacudir da terra. Tá vendo lá? Naquele dia, vai vir o Gog contra Israel. Apocalipse 11 tem essa conotação de Jerusalém, não esqueça. Diz o Senhor Deus,
a minha indignação será muito grande, pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que, naquele dia, será fortemente sacudida a terra de Israel. Gente, não tem como a gente não fazer a relação. Não tem como nós não fazermos essa ligação. Inclusive, lá no capítulo 20, o João ele vai citar Gog. Da mesma forma que o profeta Ezequiel citou aqui. No período final ali do milênio, né, ali no final do princípio das dores, na grande tribulação, pouco antes da ressurreição para o juízo final, João ele cita Gog, como Ezequiel cita Gog. Então a gente percebe, para a gente ir caminhando aqui, meio que turvamente, meio que embaçado, porque nós estamos lidando com o quê? Com uma linguagem apocalíptica. Lembra que eu comecei falando aqui hoje. Não é uma linguagem clara, não é 2 mais 2, é turvo. Né? Requer você se debruçar e se debruça ali 15, 20 horas, mas pode ficar anos e vai ter dificuldade. Né? Então, há toda ali, né, tudo meio nebuloso, você não consegue compreender muito, as coisas não estão claras, mas veja só, tudo que está descrito aqui nesse gênero, desse tipo de literatura apocalíptica, é sempre assim, tem toda essa conotação simbólica, essa conotação metafórica, né, de exemplos, e nós vamos encontrando aqui. Só que é incrível que os assuntos vão circulando. Está percebendo ou não? Os assuntos circulam, os assuntos se tocam. Você encontra aqui em Ezequiel, você encontra ali em Apocalipse, você encontra no Evangelho, você encontra no apóstolo Paulo, e você vai percebendo, você fazendo as conexões, e os textos vão se falando, eles vão se encontrando e eles vão se encaixando, e isso é maravilhoso. A gente percebe que é a boa mão de Deus, e Deus vai conduzindo toda a história, e vai conduzindo toda a revelação. Então, um leitor comum, quando você lê, e se você lê rápido, e se você dá aquela lida rápida aqui, uma corrida em cima dos versículos, você corre o sério risco de fazer uma interpretação literal. E todos nós corremos isso. Quando você pega e lê, você fala, não, eu vou fazer aqui literalmente, mas veja só, nós precisamos ter cautela. E a gente nunca pode esquecer. Desculpa se eu estou sendo redundante, se eu estou sendo repetitivo, mas veja só, tem toda uma implicação simbólica aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado, esse estilo literário, que é diferente dos outros livros. É claro que eu sei, meus irmãos, que é tentador a gente olhar para as duas testemunhas aqui e imaginar literalmente, né, as duas testemunhas, e enfim, elas sendo mortas, e daí elas se levantando e subindo ao céu, mas nos parece realmente que nessa mensagem de João, o que ele está tratando aqui, meus amados, é sobre a igreja de Jesus, porque é disso que fala o Apocalipse. O Apocalipse está falando e recontando novamente da igreja de Jesus sofrendo aqui nesse mundo. Inclusive, alguns escatologistas que estudam escatologia, eles orientam para a gente ver, olha que legal, para a gente ver esse episódio do capítulo 11, guarda essa, como uma parábola. Como uma parábola, justamente isso, que possui o sentido de testemunha, mártir, parábola. Esse é o sentido de testemunha, mártir. Mártires que representam, que assumem a missão da igreja. Que missão? Dar o testemunho. Pregar o evangelho. Missão da igreja. Não só pregar, viver o evangelho. Viver a justiça de Deus, como eu falei agora há pouco, desde Abel até o último, levando a mensagem da paz. Então, meus irmãos, essa ressurreição aqui das duas testemunhas, para a gente fazer mais uma conexão, não tem como fugir disso, ela está intimamente ligada à ressurreição do nosso Senhor.
A igreja só passa pela ressurreição por causa do nosso Senhor. Ele foi ressurreto. E falamos agora há pouco, né? Até o nosso Senhor, quando passou pela ressurreição, teve ali o terremoto. E é a igreja de Jesus, debaixo da autoridade do seu Senhor, empunhando a palavra do Evangelho. Ela é invencível. Mesmo que as testemunhas morram, como muitos morreram. Mas o testemunho, entenda isso, faça essa diferenciação. O testemunho não morre. O testemunho é invencível. Cumpre a missão. Que testemunho? Falamos isso. Testemunho de levar a mensagem da salvação ou da condenação. Porque o Evangelho ele cumpre essa missão. Salvar e condenar. É justamente. E aí vai chegar o tempo determinado por Deus que o testemunho vai se calar. Não haverá mais. Tá bom, meus irmãos? Aí, vamos aqui no verso 14 para a gente terminar a nossa avaliação aqui de hoje. 14 aqui está dizendo o seguinte, no verso 14, passou então o segundo ai. E aí o que o Senhor diz? Eis que, sem demora, vem o terceiro ai. Que coisa, gente. Meus irmãos, não tem jeito. Quando nós lemos o Apocalipse, e quando nós olhamos para a história do povo de Deus, nós sempre precisamos fazer essa interpretação dos dados da história, interpretação teológica. E a gente percebe e vamos percebendo que Deus, o nosso Senhor, ele sempre age no meio dos cativeiros. A igreja fica pasma, a igreja fica assustada, a igreja sofre, a igreja passa pela cova dos leões, pelas fornalhas, derrotas, enforcamentos, e são queimadas, são perseguidas, jogadas nas covas, enfim, mas crucificação, que é o caso do nosso Senhor, mas no fim a igreja vence. Então, nós olhamos, a gente sempre tem aquela percepção de que a igreja está sofrendo. E que a igreja não vai vencer, mas a Bíblia ela pode ser interpretada, e não esqueça disso, coloca isso no teu coração, ela pode sempre ser interpretada por uma série de triunfos do nosso Deus no meio do sofrimento. Porque eu acho que é isso que tem que ficar para nós. Mas eu não estou entendendo o meu sofrimento. Pois é, mas o Senhor, no seu domínio, no controle de todas as coisas, na sua providência divina, ele permite o nosso sofrimento. E é desse sofrimento que estamos passando que o Senhor nos tira. E ele nos livra e nos ressuscita. E nós ouvimos a voz, sobe para cá. Vem estar comigo. É isso. Então o Senhor nos dá alegria, mesmo disfarçado no meio dos desastres dessa vida. Mas assim é o Senhor que nós servimos, meus irmãos. E aqui, nesse verso 14, a morte das testemunhas, né, que nós passamos por ela, melhor dizendo, eu falei que é a morte do testemunho, silenciou o testemunho, que não vai mais haver a pregação do Evangelho. A igreja, portanto, ela conclui o seu papel, ela chega no final da sua missão. Já pregou. Quem ouviu, ouviu. Quem tem ouvido, ouça a palavra da salvação. A igreja, ela cumpre o seu papel. Acabou a oportunidade de arrependimento. A igreja foi silenciada. O texto diz, passou o segundo ai. Esperamos agora o terceiro ai. Está para chegar. E esse último ai, meus irmãos, nós vamos entrar semana que vem, no finalzinho do capítulo 11, e também no capítulo 12, quando vai surgir a cena do dragão, né? Agora, olha só, em nenhum lugar, João ele vai citar, ouça só isso, novamente,
essa expressão ai. Porque aqui no verso 14 está dizendo, vem o terceiro ai, mas nós não temos mais essa informação no texto. Que agora é o ai que chegou. Então nós temos uma dificuldade, e é isso que nós estamos falando, é o texto apocalíptico, é uma visão. Não adianta nós queremos organizar cronologicamente, não dá, não tem muito sentido. Então, assim, o Senhor está passando para nós uma mensagem, não tem essa lógica de acontecimento. Nós não vamos mais ver essa expressão do terceiro ai que vai acontecer. Então, isso acaba sendo muito difícil. Alguns vão defender a ideia que as 7 taças da ira de Deus, que nós chegaremos nela no capítulo 16, seja talvez o terceiro ai, mas nós não temos essa informação explícita no texto sagrado. Não existe isso. Mas talvez seja assim. Agora, meus irmãos, seja lá como for, o importante é que quase todo o Apocalipse ele deve ser visto como um pacote completo de Deus nos trazendo a informação de que a igreja vence. E que esse mundo de impiedade vai passar pela ira, pelo sofrimento do Senhor, e o Senhor está prestes a resgatar a sua igreja. Isso deve encher o nosso coração. Encher o nosso coração de expectativa, apesar das lutas do dia a dia. Então, o que fica aqui para nós? E eu termino para a gente orar. Quer saber? Eu falo para mim, primeiramente. E para nós, Wilson. Nada deve nos assustar. Não adianta. Nada deve nos assustar. Nós não devemos ficar espantados, não devemos ficar apavorados, igreja. Por nenhum tipo de notícia, essas coisas que a gente vê no Instagram, no YouTube, no jornal, fome, guerra, bomba, praga, pestilências, isso e aquilo, maldade, morte. Veja, a sequência da história é essa. Inclusive, no verso 8, Rui, eu acho que é no 8, tá aí Sodoma, não tem Sodoma aí? Tá Sodoma, o que é Sodoma? Sodoma é a interpretação de tudo que é maldade, tudo que é ruína, tudo que é pecado, tudo que é contra Deus. E é incrível que o Espírito Santo ele revela isso para João. E ele traz esse termo de Sodoma. Veja que o nome Sodoma ele aparece e tem que surgir mesmo. Por que tem que surgir? Porque Sodoma é destruição. Qual é a história de Sodoma? De destruição, do juízo de Deus. E o povo de Deus sendo retirado daquele ambiente, daquela atmosfera. E você olha aqui para o Apocalipse e nós damos de cara com Sodoma. Então, não se surpreenda. Eu falei agora há pouco, eu falo para mim, não se surpreenda com as decisões da ONU. Não se surpreenda com as decisões, com as leis dos governos. Nós estamos caminhando para tudo isso que nós estamos estudando aqui no Apocalipse. Nada pode nos surpreender, meus irmãos. Sabe por quê? Porque é Sodoma. Quer outro nome? É Babilônia. Está na Bíblia. Está aí no Apocalipse, inclusive. Quer outro nome? É o Egito. É Roma. São essas decisões. E a igreja ela não deve temer. Nós não devemos nos assustar. Quando nós vemos essas leis aí que está muito em voga hoje em dia, a gente ouve aí leis que deturpam a família. Né? Leis que deturpam o evangelho, que quer calar a igreja, quer matar a igreja. E o Apocalipse diz que a besta vai matar a igreja. Uai! Qual é o susto? É claro que a gente fica triste. É claro que a gente fala, meu Deus. E aí, por outro lado, você olha uma igreja do terceiro milênio fraca.
que não quer saber do evangelho, não quer saber da palavra, não quer saber de estudar. Uma igreja que só quer saber de show, que quer vender ingresso, e que reúne na virada do ano um estádio e milhões, e banda, e banda, e banda, e banda, e banda. Uau, eu também quero ir lá. Mas para. Meu Deus amado, onde nós estamos? O que está acontecendo? Então, você não deve se assustar com nada disso, porque quando nós vamos olhando todas essas deturpações do nosso tempo, dá uma angústia, dá uma tristeza. Você fala, Senhor amado, estão querendo calar a igreja, estão querendo destruir a família, o direito, a justiça. Dá tristeza, mas ao mesmo tempo o teu coração tem que estar meio que palpitando, e você tem que entrar em êxtase, porque se você é crente de verdade, você fala, uau, mas também está chegando a hora. E se você tem a convicção de que você é do reino de Deus, você está prestes para ser arrebatado e você vai morar com o Senhor no reino, que não tem morte, não tem destruição, não tem sofrimento. Não é essa vidinha nossa aqui, que tem umas alegrias, mas vamos lá, né? É uma alegriazinha bem fraquinha, bem fraquinha. Tudo passa aqui, tudo é ruim. Ontem eu me preparei para uma alegria, acabaram com a minha alegria. Nas alegrias aqui desse mundo aqui não ficam, gente. Não duram. Não tem jeito, para com isso. Nós temos que ir para um lugar melhor. E Jesus disse que quando essas coisas acontecerem, é porque está perto o fim. Então nós não estamos, caminhando para o fim do mundo. Não é fim do mundo, é o fim dessa era. A gente tem essa maneira, estamos indo para o fim do mundo, não é fim do mundo, é o fim dessa era, é o fim desse tempo de malignidade. O mundo já está maduro para o juízo do Senhor. E a igreja está sendo preparada para aquele momento onde nós vamos encontrar o nosso Senhor, todos aqueles que confessaram e amaram o nome de Jesus. Maranata, vem Jesus.